bem. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus e ainda vamos no capítulo 12, mas vamos agora para o capítulo 28, para a mensagem de hoje. Mateus, capítulo 28. E hoje vamos... fica na página 1069. Ainda estamos a meditar na ressurreição de Jesus. E vamos ver o grande mandamento, ou a chamada grande comissão, que Jesus deixou e nos deu no próprio dia da sua ressurreição. Este é um dos maiores mandamentos de Cristo para a Igreja. Este mandamento, que é conhecido geralmente como a grande comissão. E é assim chamada por ser uma grande tarefa. A grande comissão é uma grande tarefa e porque se aplica à Igreja toda, a grande comissão. E vamos ler então Mateus 28, versículo 18, e diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Até aqui, ou até à consumação do mundo, como está ali. E que está muito correto. Muito bem, irmãos. É muito importante saber quando é que Jesus deixou este mandamento, porque ele é realmente importante. E, de facto, este mandamento que temos aqui foi entregue por Jesus aos seus discípulos logo no próprio dia da sua ressurreição dos mortos. Jesus vai reforçar este mandamento também no próprio dia da sua ascensão, no dia em que ele sobe ao céu, que uma data que, como sabemos, ocorreu 40 dias depois da sua ressurreição. Os Evangelhos são claros acerca deste mandamento, desta ordem que Jesus nos deixou. E nós podemos ler, quer nos Evangelhos, quer no primeiro capítulo do livro de Atos, Jesus esteve 40 dias, depois de ressuscitar, ainda esteve 40 dias com os seus discípulos. E, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 2, diz que Jesus subiu ao céu. Vejam, então Jesus subiu ao céu depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Isto é importante. Jesus ficou 40 dias ainda a ensinar os seus apóstolos e a dar-lhes mandamentos. E um deles foi este que nós acabamos de ler. Só depois de Jesus firmar muito bem estes seus apóstolos nestes mandamentos finais é que ele deixou o nosso mundo. Isto também é muito importante. Então, que mandamentos são estes? Diz que Jesus subiu ao céu depois de ter dado mandamentos. Que mandamentos tão importantes são estes? São estes os mandamentos desta grande tarefa, desta grande comissão. Mandamentos para os apóstolos daquela altura, para os apóstolos que ele deixou, e mandamentos para todos os discípulos, todos os crentes, em todas as eras e dos nossos dias também. Portanto, este é mandamento para nós, para a Igreja hoje. Olha, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: E ser-me-eis testemunhas. Nós, crentes, uma das tarefas que temos é de sermos testemunhas de Jesus. Em Mateus 28, que nós lemos, temos aqui outro mandamento: ide, não é? Ide.
Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é? Uma tarefa. Vão por todo o mundo, façam discípulos, que batizem esses crentes e ensinem-nos a guardar estas coisas que eu vos tenho ensinado. Se lermos, por exemplo, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, deve estar ali, vejam. E disse-lhes, outra vez, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Já pensámos neste mandamento? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho é a vida e a obra, são as boas novas da pessoa, da vida e obra de Jesus, a toda a criatura. Alguém fica excluído? Não, é a toda a gente. Toda a gente. Aos muçulmanos não. Não, é toda a criatura. Aos de África não. Não, é toda a criatura, diz, é por todo o mundo. Lucas 24, vejam estes capítulos, Marcos 16, Mateus 28, Lucas 24 é o fim. São acontecimentos depois da ressurreição de Jesus. Diz, versículos 47 e 48, que em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento e a remissão de pecados, onde? Em todas as nações, começando por Jerusalém, que era onde a igreja primeira se reuniu, né? E destas coisas vós sois testemunhas. Agora, João 20, 21, o que é que nos mostra? Que foi, João 20, 21, relata Jesus a ir ter com os seus apóstolos na tarde da sua ressurreição. Onde, de repente, como o nosso irmão Agostinho disse, de repente Jesus apareceu no meio deles. Olhem, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No dia da ressurreição, Jesus vai ter com eles e diz, o Pai enviou-me e enviou ao mundo, agora eu envio-vos a vós, a todo o mundo também. Portanto, esta grande tarefa, esta grande comissão, é um grande mandamento de Jesus que Ele nos deixou logo no próprio dia da sua ressurreição dos mortos. Bom, agora só precisamos saber uma coisa. Afinal, o que é este mandamento? O que é esta grande comissão? Estar a dizer que foi um mandamento que Ele deixou, já sabemos. Agora temos de saber assim mais em pormenor no que é que consiste este grande mandamento que Jesus deixou para a Igreja em todas as eras. Em primeiro lugar, para nós vermos o que é esta grande comissão. A grande comissão começa com um verbo, que está em Mateus 28, 19. Qual é esse verbo? Ide. A grande comissão pede ação. Não diz fiquem, diz ide, ide. Portanto, começa a grande comissão, começa com este verbo, ide. Não é um mandamento para ficar. É um mandamento para agir, para fazer qualquer coisa. É ir, já ouviram falar na expressão, o irmão Agostinho sabe melhor, ordem de marcha. Não é? Na tropa, ordem de marcha, aquilo era para pôr aquele pessoal todo a andar, não é? Não era, irmão Agostinho? É assim, ordem de marcha. Ora, Jesus, nós somos os soldados de Jesus, e ele disse, ordem de marcha, ide, ide. Portanto, o que é que não se pode tirar da grande comissão de Jesus? Não se pode tirar este verbo, ide. Este mandamento não tem sentido se isto não for feito. Ide. É coletivo. Ide está no singular ou no plural? Está no plural. Ide vós. Portanto, é para quem? É para todos. Ide vós. Jesus disse isto aos seus discípulos, apóstolos, e diz a todos nós.
e de vós. E é termos se nós tivermos isto no coração, é quase como um peso, que nós vamos a qualquer lado e aquela coisa está cá dentro, a dizer, tenho que dar um folheto, não é? Posso até nem ter a oportunidade de falar, não é? Ou posso ter, mas nem que seja isso, dou um folheto. Olha, isto é para si, para a sua família, leia, por favor, e damos um folheto. Ou estamos numa conversa com amigos, com família, e surge a oportunidade e nós falamos e começamos a falar de Jesus. Ora, isso é em primeiro lugar. Segundo lugar, ir até onde? Não é? Ir, ordem de marcha. Bom, mas ir até geograficamente, qual é o limite? Todas as nações. Todas as nações. Sem exceção. Se aparecer um país novo, não é? O último país que eu me lembro, já devem ter aparecido outros depois disso, mas lembro bem, foi emocionante. Timor. Foi criado a nação, ela já existia, mas criado oficialmente Timor. Ou outra nação, que surgiu uma nação nova, tem que se ir lá. É essa nação. Se for descoberto um povo num lugar qualquer, tem que se ir lá. E de todas as nações, por todo o mundo. E então a grande comissão destaca aqui a universalidade da mensagem cristã. Elimina qualquer tentativa de circunscrever a mensagem do Evangelho a um sítio. Não. Cristo é o Salvador para todas as nações. Assim como Jesus é o Senhor do céu e da terra, o Evangelho é para levar a todas as nações. O reino de Deus é para ser propagado de mar a mar, de continente a continente, todo o mundo, todas as nações. É claro, isso não foi cumprido no tempo dos apóstolos, não é? No tempo do primeiro século não foi cumprido, mas no segundo século já foram mais longe. E no terceiro mais longe, e quarto, e assim sucessivamente. Não é? Todas as nações têm sido alcançadas à medida que o homem ia ganhando as capacidades, não é? De chegar cada vez mais longe no nosso mundo. E por isso, o mandamento é para nós hoje. Todos os crentes, em cada era, à medida que, por exemplo, olha, os portugueses conseguiram ir, fomos a todo o mundo. Não é? Este pobrezinho país, não é? Foi até ao Japão de barco. Barcos com 20 metros de comprimento, pouco maiores do que esta sala. Não é? Fomos ao Brasil. Enfim, cada vez que vamos ao Japão, vamos lá também, a igreja, naquele tempo, vamos lá também levar o Evangelho. Esse espírito de missão. Porque essa é a grande comissão que Jesus deixou. Eles iniciaram e deixaram o mandamento. Foram mensageiros e levaram o Evangelho, primeiro a Jerusalém, depois para fora dos limites de Israel, do mundo mediterrâneo, como nós sabemos, as viagens do apóstolo Paulo, e o Evangelho foi sendo levado. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 14, nós conhecemos, foi o dia de Pentecostes em que Pedro pregou o Evangelho. Diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz, pregou a palavra de Deus em Jerusalém. Quantos é que se converteram? Lembram-se? Cerca de 3.000. Foram logo que batizados. Chegamos a Atos capítulo 4, foi Atos 2. Atos capítulo 4, versículo 4, diz quase 5.000. Olha, passou de 3 lá, 5.000. Atos 8, versículos 4 e 5, diz Filipe, descendo à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha, continuou. Atos capítulo 13, começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Não é? E ele começa a plantar igrejas, deslocava-se de barco, a pé, espalha o Evangelho por todo o Mediterrâneo, pela Ásia.
até Roma, até Itália. E nós lemos a grande expansão do Evangelho através do apóstolo Paulo. Então os apóstolos cumpriram a sua parte nesta grande comissão de uma maneira extraordinária. Olha o que é que nós já lemos em Colossenses 1, 5 e 6. Vejam o que é que eles fizeram naquele tempo. O que é que diz? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, olhem, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está onde? Em todo o mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Olha aqui, Paulo a escrever, está-se a espalhar cada vez mais. Então veja, os apóstolos receberam do próprio Jesus este mandamento e Jesus já não estava com eles. Mas eles foram. E, portanto, faz parte da tarefa da Igreja, da minha, da tua, de completarmos esta grande comissão a todo o mundo, a toda a criatura, a todas as nações. E sabe o que é sublime? É ver isto. Jesus, dinheiro tinha? Jesus tinha dinheiro? Exército tinha? Nação, tinha alguma nação que era só dele? Encarregou um pequeno grupo de homens, não tinha nada disto, seguidores, e conquistaram o mundo inteiro. Às vezes nós pensamos, mas como é que pode ser? Não temos isto, não temos aquilo, falta-nos isto. Olha, eles não tinham dinheiro, não eram ricos, não tinham exércitos para irem atrás dele para os guardarem e protegerem. Foram todo o mundo. Portanto, em segundo lugar, primeiro é o ide, depois ir até onde? A todo o mundo. Terceiro lugar, a grande comissão é ir até quando? Até quando? Até, Mateus 28, 20, o que é que diz? Até à consumação do mundo. Então já acabou. O mundo já chegou ao fim? Não. Então a grande comissão está em vigor. Porquê? Porque Jesus disse, é até ao fim do mundo. Até que Jesus venha. E as lições da escola dominical, até como a vimos hoje e no domingo passado, a lição, mesmo se nós lemos os livros do Apocalipse, durante a grande tribulação, Deus continua a ter testemunhas e enviar e pessoas são salvas, debaixo do domínio do anticristo. Milhares e milhares vão ser salvos nos últimos 7 anos da história do mundo. Então a grande comissão é para ir até à consumação do mundo, do século. Ou seja, um mandamento que não fala só em ação de ir, não fala só de localização geográfica, de ir a todas as nações, fala também no tempo. É sempre tempo. Então, quando é que será o fim da grande comissão? Só na segunda vinda de Jesus Cristo. E sabe o que é que Jesus disse? Disse assim em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações e então... diz Jesus, e tem que chegar ao mundo inteiro. E só depois Deus está lá, Deus é que sabe desse dia. Quando Deus disser, já chegou ao mundo inteiro, então é o fim. Jesus virá. Portanto, irmãos, ainda não chegou esse tempo do fim. E enquanto não chegar o fim, nós temos de continuar a ir. A ir. Continua em vigor. Em quarto lugar, a grande comissão é ir. Bom, mas nós temos de ir, vejam, como testemunhas de Jesus. Senão não é a grande comissão. A grande comissão é ir a todo o mundo, até ao fim dos tempos, mas
como testemunha de Jesus. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. A grande comissão é ser testemunha, não é ser testemunha da Igreja Evangélica Batista de Moreira da Maia. É ser testemunha de Jesus. Então onde é que eu posso ouvir? Olha, tem aqui a Igreja Evangélica Batista de Moreira da Maia. Ou outra, não é? Mas é ir como testemunha de Jesus. A ordem de marcha foi dada pelo próprio Senhor a cada verdadeiro cristão. Ele mesmo é que nos empossou, Ele é que nos escolheu, nos designou e nos enviou. Sereis minhas testemunhas. Testemunhas de mim, de Jesus Cristo. É a palavra-chave. É a palavra-chave. Portanto, irmãos, sejamos zelosos a partilhar as boas novas. O apóstolo Paulo, disse isto em 1 Coríntios 9:16. Pois me é imposta essa obrigação. Ele sentia o peso. Eu tenho essa obrigação. O que é que ele diz mais? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Lá no dia do Tribunal de Cristo, Paulo, Rui. Então, os mandamentos que eu deixei. Não é? A cada um de nós que está aqui. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então falamos de futebol ou não? Sabemos o nome dos grandes jogadores de futebol? E não falamos de Cristo? Falamos de tantas coisas, na altura apropriada, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Portanto, a grande comissão é ir anunciar a Jesus. Olhem o mesmo testemunho que deram os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1:6 e 8. Paulo está agora a dar testemunho, nós já estudámos aqui este livro. Paulo está a dar testemunho daquela igreja, daqueles crentes. Olha o que é que ele diz daqueles crentes. Vós fostes feitos nossos imitadores. Vocês imitaram-nos, a nós apóstolos. E do Senhor, olha, já viram o que é alguém dizer, tu imitas até o próprio Senhor Jesus? Grande testemunho. Recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo, com alegria do Espírito Santo. Agora vejam, por vocês, igreja, crentes, o que é que diz? Soou a palavra do Senhor. Não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira, já não temos necessidade de falar coisa alguma. Que coisa magnífica! Que se possa dizer o mesmo de nós. Por vós, Igreja de Moreira da Maia, a palavra de Deus soou, foi levada. Eu vou dizer, já não é a primeira vez que digo, irmãos, nós somos fracos, mas nós já lá levamos aqui em evangelismo todo o Conselho da Maia. Sim. Desde o aeroporto até Maia, até Silva Escura, imensos lugares aqui, milhares e milhares, centenas de folhetos. Nós agora, da última vez que fizemos, quantas centenas de folhetos nós distribuímos? Parece que não. Eu ia com o irmão Clodoaldo. Vamos um montão deles, chegámos ao fim já quase não tínhamos nada. Muito tem sido distribuído. E Deus pode perguntar, os irmãos podem perguntar, e resultados? Não se preocupem. Sabe o que é que Deus vai pedir a cada um de nós? Foste fiel? Foste fiel? Se foste fiel, tens a recompensa. Agora, estava frio, não fui. Estava a chover, estava muito calor. Estava muito ocupado como os outros. Eu tinha uma junta de hoje para experimentar e não fui. Deus vai dizer, foste fiel? Fui. Deus faz o resto.
Deus faz o resto, irmãos. Como diz ali, por vós soou a palavra do Senhor foi levada à Macedónia, à Acaia, todos os lugares. A palavra de Deus foi espalhada. Já não precisamos, Paulo diz, já não precisamos. É uma força de expressão, claro que se precisa. Portanto, irmãos, ser testemunha de Jesus. Quinto lugar. Como é que a gente faz essa tarefa tão grande? Que recursos é que nós temos? Atos 1:8. A grande comissão é ir no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Israel, uma nação que foi herdar a terra prometida. Israel podia vencer aquelas grandes nações? Não podia. Com Deus podia. Com Deus podia. Só conseguiram vencer com Deus. Gedeão, tinha milhares, Gedeão, são muitos. Vai tirando daí, quantos é que ficaram? Quem se lembra? Com Gedeão? 300. E venceram exércitos sem fazerem nada. Com Deus. É no poder dele, irmãos. Atos 1:8 diz, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vão ser minhas testemunhas. Nós vamos no poder do Espírito Santo. E este ministério só é possível, só foi possível aqueles primeiros apóstolos, sem nada, chegarem tão longe e plantarem tantas igrejas no poder do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus prometeu e antes de Jesus deixou o mandamento. Mas depois disse, mas agora vocês fiquem à espera em Jerusalém da promessa do Pai, não foi? Ficaram quantos dias? 10 dias. E veio o Espírito Santo sobre a igreja, o apóstolo Pedro levantou-se, pregou, 3.000 logo se converteram. No poder do Espírito Santo. E hoje é no poder, é Ele que nos capacita. Tivemos na última revista sobre os dons espirituais, as capacidades que Deus dá para dirigir a igreja e cumprir este grande mandamento. Então, é o Espírito Santo que traz sabedoria, traz poder, força, energia. É esta palavra, recebereis o poder do Espírito Santo. A palavra grega é dunamis. Conhece alguma palavra parecida a dunamis? Dinamite. É fraquinho, não é? Depois um bocadinho de dinamite, o que é que acontece? Pum! Precisa de fazer um túnel numa montanha, mete lá um bocadinho de dinamite, não é? Dunamis, é o poder do Espírito Santo. Irmãos, continuamos. Sexto lugar, a grande comissão é ir com Jesus no poder e na autoridade de Jesus. Mateus 28, ele diz, no versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É no poder do Espírito Santo e na autoridade de Jesus. Estão a ver? E diz mais, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias. Então, nós vamos no poder do Espírito Santo, na autoridade de Jesus que diz, ele disse, vocês vão por todo o mundo, a todas as nações, eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias. Quando a nação de Israel saiu do Egito e ia para a terra prometida, quem é que estava com eles todos os dias? Deus, na nuvem, na coluna de fogo. O anjo do Senhor ia à frente deles. Jesus está connosco todos os dias. Nós adoramos e seguimos aquele que tem, diz ele aqui, tem todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus subiu ao céu, a palavra de Deus diz que ele se assentou à direita da majestade nos céus. Foi coroado de glória e de honra. Deus o exaltou soberanamente. É este Jesus, na autoridade dele, que a igreja cumpre esta grande comissão. Todos os dias. Não estamos sozinhos.
Em sétimo lugar, a grande comissão é ir e fazer o quê? Versículo 19. Ide, fazei discípulos. É isto. Não vamos inventar. Não vamos fazer da igreja aquilo que ela não é. E a gente depois começa a ouvir e diz, mas isto, afinal, o que é a igreja? A igreja, essencialmente, é para servir a Jesus, é fazer discípulos. A igreja pode ter imensas atividades, mas se não fizer discípulos, já perdeu o seu propósito principal. E de fazer discípulos de todas as nações. Esse é o programa de Jesus. Como é que se faz um discípulo? Nós temos que lhe falar do Evangelho, pregar o Evangelho, a pessoa ouve, o Espírito Santo trabalha para convencer a pessoa, há a decisão pessoal, de ela se arrepender, de ela crer em Jesus como seu Salvador. Um discípulo é um seguidor. Nós somos discípulos, somos seguidores de Jesus, somos aprendizes de Jesus. Estamos a seguir o nosso Mestre. Em João 20, 21, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Estamos a fazer o mesmo que Jesus, não é? Diz, olha, assim como o Pai me enviou, Jesus veio do céu à terra, o Pai me enviou, eu agora vos envio a vós. É a mesma coisa. E Jesus dizia, eu só falo aquilo que o Pai me ensinou para falar. Eu só faço as obras do Pai. Foi o que Jesus disse continuadamente. Portanto, a grande comissão é ir e fazer discípulos. Quase a acabar. Oitavo lugar. A grande comissão é ir, fazer discípulos e ensiná-los. Esses discípulos, esses novos crentes, têm de ser ensinados. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ensinando-os a obedecer às coisas que eu vos mandei. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que lê a palavra de Deus, aprende e é ensinado pelas Escrituras, as doutrinas, as instruções, para ele se desenvolver espiritualmente, para se firmar nas Escrituras, é ensinar o que Jesus ensinou. É difícil? O que é que eu vou ensinar? Diz, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos mandei. Portanto, nós ensinamos as coisas de Jesus, abrimos a Bíblia e ensinamos. E assim é que se faz um discípulo. Onde é que nós vamos buscar isso? À Bíblia. Olha, em Lucas 24, 47, Jesus disse que em seu nome, no nome dele, se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. E este verbo ensinando fala de uma continuidade. É continuar a ensinar. Continuar a ensinar. É um processo contínuo. Ensinar. Por isso nós vimos à igreja, escola dominical, para aprendermos, abrimos a Bíblia e ensinamos a palavra de Deus. E em último lugar, o que é que acham que falta? De tudo o que já se falou da grande comissão. É isso. A grande comissão é ir, não é? É ir, fazer discípulos em todo o mundo, todas as nações, ensinar-lhes aquilo que Jesus nos ensinou, mas é batizar esses novos crentes. Batizando-os, também tem uma forma de batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o alvo do crente. O crente, depois de crer, torna-se um seguidor de Jesus e o mandamento que ele recebe é ser batizado. E pelo batismo há essa identificação. Quando a pessoa, no dia em que ela está a ser batizada, nós podemos olhar e ver, olha, está ali uma pessoa que não era, mas ouviu a palavra de Deus e creu, converteu-se. É um crente em Jesus e está a obedecer, está a ser batizado. Ele está a dizer assim, eu estou unido a Jesus, eu creio em Jesus.
Eu estou unido a Jesus. Eu quero fazer aquilo que Ele mandou. Eu quero continuar, prosseguir com Jesus e dar testemunho de Jesus. E naquele dia está a dar testemunho ao mundo. O batismo não salva ninguém. Ninguém pense que por ser batizado é que vai ter a vida eterna. Muitos vão para a presença de Deus e não são batizados. Mas enquanto estamos cá, temos que obedecer. E é ser batizado. O batismo mostra a obediência dessa pessoa. E é um testemunho, quando nós vemos um batismo, vemos, olha, ali está a cumprir-se a grande comissão. Alguém foi, ide. Alguém ensinou sobre o Evangelho. Ao lugar onde aquela pessoa estava. Olha, eu morava em tal sítio. Foi àquele sítio. Aquela nação, aquela rua, aquele bairro. Foi lá. E ensinou, a pessoa creu. E está a seguir a Jesus e vai ser batizado. E ser membro da Igreja de Jesus. Irmãos, em conclusão, a grande comissão exige obediência e mostra amor por Jesus. Ele disse em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando nós vamos e damos testemunho de Jesus, estamos a mostrar que amamos a Jesus. Porque ele disse, se vocês me amam, vocês vão guardar, vão obedecer aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E, na conclusão, obediência. E, em segundo lugar, e último, é uma grande vitória. Jesus disse assim, em 1 João 4,4, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Filhinhos, sois de Deus. Somos nós. Tu és de Deus. És crente, tu és de Deus. Sois de Deus. E já, o quê? Os tendes vencido. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Jesus prometeu isso mesmo. Em Mateus 16:18 ele disse, edificarei a minha igreja. E a grande comissão realmente é um testemunho disso. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém.